Para que possamos realmente entender esses processos de interação, eu trouxe, para que nós abordemos no momento de hoje, as linhas desta aquisição da linguagem que nós falamos no momento anterior, né? Porque nós devemos pensar que a linguagem é adquirida, né? Por que nós devemos pensar que a interpretação é adquirida? Por que nós devemos pensar que o conhecimento é adquirido? Lembra da questão da volição, que é volitivo, lembra da questão que é assistemático, né? Essa aquisição acontece através da língua, é o meio que acontece essa aquisição, dessa interpretação, dessa transformação de informação em conhecimento, né? Então, por isso que nós estamos indo pelo viés da linguística, deu para vocês se ambientarem um pouco mais, né, com os conceitos da nossa disciplina. Então, para nós pensarmos um pouquinho nessa aquisição, eu trouxe algumas linhas, né, teóricas deste estudo de aquisição de linguagem, para que nós possamos realmente mergulhar mais fundo ainda nesse processo de interação. Vamos lá? A primeira linha que nós vamos abordar é a linha inatista, né? Vamos lá? Uma pessoa que fala uma língua, né, desenvolveu um certo sistema de conhecimento, de acordo com essa linha em que eu trouxe o autor Chomsky, né, para que nós pensemos a respeito, né? Uma pessoa que fala uma língua desenvolveu um certo sistema de conhecimento representado de alguma forma em sua mente. Lembra da relação, né, entre pensamento e linguagem? E, em última instância, em seu cérebro, através de alguma configuração física. Então, de acordo com Chomsky, né, aquele caminho entre o pensamento e a linguagem, ele tem um momento mente, pensamento, e linguagem, cérebro, certo? Nessa cadeia, né, em que se forma, né, de várias situações que transformam, né, o que você tem na mente, né, em linguagem, em pensamento, em linguagem. Quando eu coloco as duas coisas separadas, pessoal, é só para nós trilharmos um caminho. Isso não acontece assim, sabe? De forma tão estanque. Eu estou falando de algo que acontece muito rapidamente, certo? E muito ciclicamente e de forma muito rápida, né, em que eu não posso separar quando isso acontece, né, essa articulação entre pensamento e linguagem, né? Mas, de acordo com o Chomsky, nós desenvolvemos um sistema para que haja essa aquisição. Por isso, a linha inatista, de inato, de que nós, seres humanos, já temos esse sistema, já previamente formado dentro de nós, para que nós consigamos adquirir a linguagem. Por isso, a linha inativa, de inato, né? Ele está dentro. É como se nós não fôssemos fabricar essa CPU, né? Ela já estivesse pronta, né? Ela já fosse prontinha com todos os elementos para que eu adquirisse essa linguagem. Então, o ser humano, organicamente falando, de acordo com Chomsky, já tem a sua maquininha, já tem a sua, organicamente falando, pronta para adquirir essa linguagem, para articular o pensamento em linguagem. Vamos um pouquinho mais para que nós realmente entendamos essa linha inatista do Chomsky, né? Deste modo, entende-se que a linguagem é uma herança biológica, pessoal, né? Inata, né? Genética e determinada, descartando assim a ideia de aprendizado no sentido lato do termo, no sentido da essência do termo, no sentido etimológico do termo. A língua materna, nesse caso, teria um papel secundário. Afinal, seu papel seria apenas de ativar esse sistema já estruturado. Esse pensamento do Chomsky, da linha inatista, né, ele coloca que a língua, um instrumento, um dos instrumentos da linguagem, uma das ferramentas da linguagem para a comunicação, para a expressão do meu pensamento, ela é apenas um desses sistemas, certo? Que ativa essa articulação, essa aquisição. A língua seria um desses sistemas que ativa esta aquisição,
certo? Agora, o que ele acredita? Né, que nós, seres humanos, já temos, de forma biológica, genética, determinados, né, para que nós possamos adquirir a linguagem. Né? Linguagem, certo? Social, né? Língua, né? Nós estamos pensando em dois momentos. A linguagem muito mais ampla, né? Universal, a linguagem oral, escrita, verbal, não verbal, os gestos, aí entre os gestos, entre as cores, entre os sons, entre os cheiros, entra a fala, entra a escrita. Né? Dentro de todo esse universo da linguagem, uma das maneiras de se adquirir o conhecimento é a língua. Certo? Agora, essa aquisição só é permitida porque a linguagem, de acordo com Chomsky, é inata. Certo? Tá? A possibilidade de usarmos a linguagem é inata. Né? A língua ativaria esse sistema. Nessa perspectiva, a ação da experiência, né, pessoal, da tão falada experiência, nossa, ele não tem experiência, ou ele precisava de um pouquinho mais de experiência, a gente fala assim, né? Sobretudo com a língua, um desses instrumentos, é limitada, uma vez que age sobre estruturas já fortemente determinadas no interior do ser, né? No interior biológico do ser. Né? Então, de acordo com Chomsky, a aprendizagem tem um papel, digamos assim, ele depende, a aprendizagem vai depender dessa questão volitiva de conseguir o conhecimento, de apropriação do conhecimento, essa questão sistemática da aprendizagem, né, que nós havíamos colocado no bloco anterior, ela vai depender dessa estrutura, deste momento orgânico desse ser humano, né? De como ele foi formado, geneticamente formado, para esta aquisição através do aprendizado. Tá? Então, a aquisição não volitiva, o aprendizado volitivo. Vamos lá para uma outra linha, porque contrapondo muitas vezes é muito mais fácil para que nós possamos entender. Né? O modelo piagetiano, né? Que se contrapõe com o modelo inatista do Chomsky. O próprio nome diz, piagetiano, Piaget, né? O desenvolvimento linguístico é precedido, ele vem antes, né? E determinado por estruturas cognitivas. Vejam bem que eu estou falando aqui de conhecimento. Eu não estou falando da questão orgânica, aqui eu estou falando da questão cognitiva, né? Previamente adquiridos. Esta passagem no desenvolvimento, aquisição da língua, seria feita por um processo de mapeamento, prevalecendo as ações das estruturas cognitivas sobre as linguísticas. Então, eu creio que vocês, por estarem numa pós-graduação, conhecem as fases defendidas por Piaget. Então, de acordo com Piaget, não é uma questão apenas orgânica, ela é também orgânica, né? Mas não é apenas orgânica. Tem a ver com a questão desse mapeamento, dessa sistematização de aquisição, em que o ser humano vai chegar para que ele possa adquirir esse conhecimento, né? Não só através da língua também, é o que Piaget coloca, mas através dessas estruturas cognitivas sobre as estruturas linguísticas, certo? Com isso nós podemos pensar que, vamos lá? Entre a linguagem e o pensamento, de acordo com Piaget, existe um círculo genético, tal que um dos dois termos, né, a linguagem e o pensamento, um deles, se apoia necessariamente sobre o outro, em uma formação solidária e em perpetuação recíproca. Mas todos os dois dependem, em última análise, da própria inteligência, que, por sua vez, é anterior à linguagem e independente dela.